Muito boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos. Amém? Bom, primeiros segundinhos já sabe o que fazer. Envie esse vídeo a outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada que a gente posta aqui, beleza? Toda terça-feira temos vídeo novo aqui. Durante o semestre normal, né, a partir de janeiro, final de janeiro, fevereiro, nós temos também contação de história bíblica aos domingos pela manhã. Então, se inscreve aí para você ficar inteirado, tudo bonitinho. Siga-nos também no min.a verdade que liberta no Instagram. As palavras de domingo ficam lá. E as palavras de domingo e de terça-feira, elas vão se encaixando. Beleza? É uma grande sequência. Beleza? Então, vamos falar hoje sobre características que foram desenvolvidas nos discípulos após essa experiência, a experiência da noite em que o Senhor foi traído, que começa ali por volta do capítulo 15, 16 do livro de João, e a morte e ressurreição de Cristo e os diálogos e tudo que aconteceu ali. Tá bom? Oremos. Pai Santo, muito obrigado porque mais uma vez nós estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para agradecermos, Pai, porque o Senhor tem para nós uma paz que excede todo entendimento. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos viver em conformidade com essa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos desfrutar verdadeiramente disso, que nós possamos estar entregues ao Senhor, que nós possamos viver verdadeiramente em conformidade com a Tua palavra. Pai Santo, tudo que não é Teu, tudo que é mundanismo, tudo que é coisa nossa mesmo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos limpar dia após dia, até que possamos refletir o caráter do Senhor, a face do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só, no domingo nós falamos um pouco sobre o capítulo 20 do livro de João. No capítulo 20 do livro de João, nós temos uma porção ali que fala sobre o momento em que o Senhor Jesus aparece aos discípulos depois de ressurreto. Eles estão fechados em uma sala, estão com medo, estão chateados, estão, assim, em frangalhos mesmo. E o Senhor aparece diante deles e diz a eles: paz seja convosco. E dá uma série de direcionamentos. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Enfim, quer entender mais? Assista a palavra no Instagram de domingo. De domingo agora, tá? Então nós vamos ver um pouco das consequências disso, dessa experiência que os discípulos tiveram, desse soprar do Espírito Santo na vida deles, lendo um pouco aqui no livro na vida de João. Tá bom? Beleza. Vamos ler o capítulo 19. Um detalhe aqui. O livro de João, irmãos, foi escrito bem após a morte e ressurreição do Senhor. Tá bom? Então, quando o livro de João foi escrito, né, ele relembra detalhes, sabe? Ele relembra detalhes do que o Senhor passou, se estava escuro, se estava de dia, ele lembra de cada ponto. Quando João escreve isso, o Evangelho, escreve as cartas, João já era bem mais velho e houve tempo daquela palavra, daquela experiência que ele viveu, penetrar o seu coração, modificando seus sentimentos, suas vontades, suas emoções, modificando seu modo de agir, seu modo de pensar, não é? Vamos ler aqui. Capítulo 19, versos 25 e 26. Assim, pois... Desculpa, estou lendo o 24. Verso 25. E junto à cruz
estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Observemos aí que João não deixa claro quem é esse discípulo. Vamos continuar lendo? Vamos ler os versos 33 a 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Beleza. Ele está falando de alguém que viu alguma coisa. Mas o nome dessa pessoa? Quem foi que viu isso? Vamos ler agora o capítulo 20? Eu vou ler bastante, tá bom? E, assim, separe-se num lugar para que você possa acompanhar mentalmente, para que você possa montar um cenário na sua mente do que está acontecendo aqui, tá bom? Porque aí você consegue ver, você consegue entender o que está escrito, fazendo essa relação entre o que está escrito e a realidade, tá bom? Então, para isso você precisa se concentrar. Se você estiver fazendo bolo, enfim, uma série de coisas que você possa estar fazendo, talvez você não absorva tão bem quanto se você se separar. Se você estiver fazendo isso agora, depois ouça lentamente ou releia o texto lentamente, observando cada ponto, tá? Licença. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Então Maria Madalena foi atrás de Simão Pedro e o outro discípulo. Que outro discípulo é esse? Por que ele não fala o nome? Continuando. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para os irmãos. Quem escreveu a história, e esse discípulo amado aí, é o apóstolo João. Mas perceba que em todos os momentos ele omite o seu nome. Ele fala de todos, ele prefere os outros em honra. E isso tem a ver com o quê, irmãos? Com essa experiência que eles tiveram aqui. Qual experiência? A experiência deles fugirem.
a experiência deles se reconhecerem como pecadores, no caso específico de João. Consequência de viverem isso aqui, consequência de Jesus ser ressurreto, a consequência deles desistirem de tudo e irem embora. Simplesmente irem embora. E depois Jesus vai ao encontro deles e os restaura e os resgata. Não é? Nós falamos um pouquinho no domingo sobre o ofendido buscar o ofensor. Então, irmãos, aí nós vamos ver essa ação do Senhor Jesus fazer coisas enormes na vida dos seus discípulos. Então você tem João, que escreveu o livro de João, mas ele não cita o seu nome. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve? Ele escreve assim: eu, apóstolo Paulo, parará, tarará, a fulano, a carta aos Gálatas, aos Filipenses. Percebe? Ele escreve o seu nome. E aqui não. O apóstolo João, ele ama, ele se deixa de lado em nome dos outros para contar a história, preferindo os outros em honra. Os irmãos se lembram o quanto João era danadinho? 2 pontos. Certa vez, Jesus vai a um lugar com seus discípulos Tiago e João, que eram irmãos, e prega naquele lugar. As pessoas não se convertem. Então Tiago e João falam ao Senhor: o Senhor quer que a gente faça uma oração e que desça fogo do céu e destrua essa cidade inteira? Então Jesus fala o seguinte: olha que riqueza. Não quero que façam isso, porque vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Em outro ponto, o Senhor Jesus está falando ali sobre a sua morte, sobre o seu momento de maior agrura. E Tiago e João pede para que sua mãe vá lá e fale para que ele se assente à direita de Deus, à direita de Jesus no seu reino. O intuito dele é aparecer. Mas agora, anos depois, passado todas essas experiências, com o trabalho do Espírito Santo no seu ser, ele omite até o seu nome. O seu nome não aparece. Aquele discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, o outro discípulo. Não é lindo isso, povo de Deus? Não é uma coisa fantástica e que nos ensina demais? Nos ensina demais. Vamos lá, capítulo 20. Deixa eu avançar aqui, deixa eu pular umas partes aqui. Verso 19. Foi a parte que nós lemos, né? No domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Observe isso. Eles se alegraram, não foi? Ficaram felizes, não foi? Com receber a paz, como nós falamos no domingo. Vamos continuar. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se a alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se de alguns perdoardes os pecados, se lhe os reterdes, serão retidos. Falamos sobre isso no domingo também. Aqui os discípulos, irmãos, não tinham a mínima condição de reter pecado de ninguém. Reter pecado é agir em função daquele pecado, agir com vingança ou com desprezo. Porque eles se mostraram perante o Senhor, perante a si mesmo, perante suas famílias, perante
tudo que os irmãos imaginarem, totalmente desprezíveis. Parecido com Jó. Lembra que Jó era todo altivo? Assim como Pedro, Tiago, João, Tomé. Jó era todo altivo. Mas chega um momento em que Jó fala assim: falei do que eu não entendia. Agora eu me abomino no pó e na cinza. E em função disso, o que acontece? O Senhor se revela a Jó. E aí Jó chega à conclusão de que eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebe que os discípulos precisaram ser altamente arrebentados para que eles pudessem ver o Senhor? E aqui eles ainda não estão vendo o Senhor Jesus com muita clareza. Um dia a gente vai falar sobre isso. Circunstâncias, situações na nossa vida em que o Senhor Jesus está diante de nós, está junto de nós, mas nós não o reconhecemos devido a uma privação mental por causa das circunstâncias e o nosso modo de pensar. Voltemos aqui para o nosso desenvolvimento. Vamos para o 21. Capítulo 21. Depois leiam tudo bonitinho, lentamente, aos pés do Senhor, tudo certinho. Depois disso, capítulo 21, tá? Tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ponto final. Então estavam reunidos ali. Vamos ver quantos? Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos. Então nós tínhamos ali 7 discípulos. E Pedro diz: vou pescar. Aqui, irmãos, eles estavam voltando para os seus ofícios de natureza. Eles eram pescadores. E eles estavam retornando. Vamos lá. Mesmo Jesus aparecendo, Jesus falando, Jesus liberando a paz para eles, soprando sobre eles o Espírito Santo, deixando-os tranquilos, o que eles decidem fazer? Seguir o caminho que Cristo os ordenou seguir? Não, eles vão pescar. Vou voltar a pescar, vou voltar para o que eu tenho que fazer mesmo, porque, né, chega desse negócio de Deus, de revolução, de libertação do povo, chega disso, vou pescar. E o Senhor vai atrás deles novamente. Vamos lá. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sabe, irmãos, foi necessário uma intervenção divina para que eles reconhecessem que Jesus era Jesus. Não reconheciam sua aparência, sua estatura, sua voz.
Então, quando Jesus faz esse milagre, 153 grandes peixes em uma rede, irmãos, isso é tão simbólico, isso é tão lindo. Tem livro com o nome disso, livro inteiro, falando desse versículo. 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. Então, Jesus faz um milagre. Eles eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles pescaram a noite inteira e não apareceu nada, peixe nenhum, coisa nenhuma. E aí chega o momento em que o Senhor Jesus fala, eles joga de tal lado, eles jogam. E aí, até João, o discípulo a quem Jesus amava, que recostou no peito do Senhor, diz, é o Senhor. Então, continuamos agora. Continuemos. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E saltaram em terra. Viram ali as brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Então Jesus vai lá, fala com essas pessoas, vocês têm alguma coisa de comer aí? Mas Jesus já havia preparado peixe, pão, com brasa, com fogo ali, bonitinho. Intervenção de Deus na vida desses grandes ofensores. Então esses ofensores, irmãos, vão se tornar pessoas maravilhosas. O Senhor Jesus vai dizer, aliás, vamos continuando aqui. Verso 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A rede não se rompe. O Senhor quem está no comando dessa pescaria. A rede não vai se romper. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha que diferença, irmãos. Há um momento em que sobe para o monte Jesus, Pedro, Tiago e João, e Jesus se manifesta, se transfigura na frente deles e aparece Jesus com seu resplendor, Elias e Moisés, um do lado do outro. E o que esses discípulos fazem? Eles têm que conversar, eles têm que falar, nossa, que legal que está acontecendo aqui. Eu vou montar uma tenda aqui para nós. Eu quero que monte uma tenda aqui para Moisés, Elias, o Senhor Jesus. Sabe, falam demais. Sabe, demais. Agora aqui não. Aqui eles estão sendo a cada dia, a cada pontinho, esvaziados de si mesmo. Esvaziados de si mesmo. Então eles nem ousam. Quem és tu? Sabendo que era o Senhor, não vou falar demais, não. Eles se assentam e se calam. Sabe, irmãos? Que lindo isso. E isso, irmãos, já gerar, assim, uma modificação, uma transformação enorme na vida desses discípulos. Sabe, irmãos, existem momentos nas nossas vidas que são assim também. Sabe, momentos em que você se cala e você reconhece que só Deus, reconhece que os seus méritos acabaram, que os seus recursos acabaram. Sabe? Vamos lá, porque eu queria falar um pouquinho mais das consequências, né? Mas não tem como nós falarmos das consequências sem falarmos da experiência que eles tiveram. Então eu estou misturando aqui um pouquinho da experiência, um pouquinho das consequências. De modificação, de transformação.
Verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e, de igual modo, o peixe. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Sabe? Calado. Jesus pega os pães, leva, pega o peixe. Então, agora, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. E os irmãos conhecem a história. Deixa eu pular aqui, verso 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu mesmo te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar o gênero de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, diz a tradição, a história, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, o meu Mestre. Lembra do Pedro? Lembra do João querendo matar o povo? Lembra do Pedro cheio de si: eu vou contigo para a morte, eu vou e arrancando a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, e fazendo aquela coiseira toda. Agora, irmãos, eles se diminuem diante do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos também estarmos prontos a recebermos esse direcionamento, estarmos entregues ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Então nós vimos João aqui altamente fora, deixando fora os seus méritos, honrando todos, contando a história de todos, e o seu próprio nome ele está omitindo. Eu queria ler agora um pouquinho da carta de João. Como o caráter de João foi modificado diante dos capítulos 15 ao capítulo 21. E chega a velhice, o Espírito Santo trabalha. Então eu gostaria de ler aqui para os irmãos. O que eles viveram, o que eles viram. E ele vai dizer isso: olha, nós ouvimos e nós vimos, por isso nós testemunhamos. Então vamos lá. 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sabe, irmãos, ele viveu isso. Toda motivação torta, todo comportamento escuso, tudo que tinha neles foi manifesto. Porque eles estavam se aproximando de Deus. Então isso ficou claro para eles e para todo mundo. Não há trevas nenhuma em Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lembra como era o caráter dos discípulos anteriormente? Todo torto, com motivações erradas, em trevas. Tiago e João querem um lugar de um lado e do outro, mas eles ficam envergonhados e falam para a mãe deles pedir. E quando isso acontece, todos os discípulos, o livro de Marcos vai nos dizer, se voltam contra esses dois e falam: vocês são malucos? Como assim? Nós também queremos estar um direito à esquerda e tal,
E quando Jesus fala assim, olha, não cabe a mim fazer isso, pessoal, 12 discípulos, não cabe a mim escolher quem vai estar à direita ou à esquerda. Mas vocês poderão beber o mesmo cálice que eu vou beber? Então os discípulos respondem o quê? Sim, podemos sim. Sabe, percebe que eles estavam totalmente... Sabe, talvez esteja como nós hoje. Se andarmos na... se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ficou claro quando Jesus é preso e todos fogem? Eles tinham comunhão com Jesus? Não tinham. Quando eles decidem, após Jesus aparecer e reiteradas vezes e falar, olha, paz seja convosco, e eles decidem assim, vou pescar. Eles tinham comunhão com o Senhor? Ou as suas motivações, seus interesses eram tortos? Pois é, irmãos, avaliemos a nossa vida. Avaliemos o evangelho que tem sido pregado hoje. Sabe, irmãos, quando os irmãos lerem isso aqui com essa perspectiva, os irmãos vão ser muito edificados. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles estavam em comunhão, irmãos, os discípulos mesmo. Eles vão expulsar um demônio e começam a brigar entre si para ver quem é o maior. E Jesus fala, olha, existem casas de demônios que só saem com jejum e oração. Conhece o texto? Eles estavam brigando entre si. E aqui, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E é a única maneira do sangue de Cristo nos purificar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tudo isso, irmão, está relacionado ali. Você pode jogar naquela parte lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos pular para o capítulo 2? Depois leia um ponto a ponto, por favor, tudo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele vivenciou isso, irmãos, na sua própria carne. Vivenciou forte. Sabe? Jesus sendo advogado. Enfim. Nosso horário já passou. Depois leiam, irmãos, depois leiam por completo e associem isso. Percebam a personalidade, percebam o caráter dos discípulos, essa mudança que houve em função do ofendido buscar o ofensor. Que o Espírito Santo possa nos trabalhar nesse sentido também, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas a nos ensinar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a noite de cada um dos irmãos, que seja bênção o restante da semana, a comunhão entre os irmãos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o trabalho que o Senhor fez nos discípulos, que o Senhor também faça em nós, para que possamos glorificar o Teu nome, frutificarmos e glorificarmos o Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, ótima noite, até a próxima, até domingo à noite.